Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 8º encontro da semana. Hoje o encontro a gente vai falar sobre a correção fraterna, tá? É um encontro um pouquinho complicado de se entender, tá? Tem que prestar bastante atenção, ler com paciência, reler até entender o que o texto bíblico traz pra gente, tá bom? Para montar o ambiente hoje de vocês têm que ter uma Bíblia, a vela, a cruz, tá? E também, para a dinâmica desse encontro no final, para vocês falarem, vocês vão ter que preparar 1 litro de água numa jarra, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sal, né, uma peneira e um copo. Acredito que todo mundo tem esses itens em casa, tá? E mais para frente, depois da leitura orante que a Thalita vai fazer, que vai dar uma melhor ênfase para essa dinâmica, vocês vão entender melhor, tá? Então vamos lá para a oração inicial, sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aproveitando o momento em que estamos vivendo, de distanciamento social, onde vemos tantas pessoas perdendo seus entes queridos, famílias sofrendo isso, pode estar acontecendo até mesmo perto de você. E não podemos nos abraçá-los, dar uma palavra de conforto. E não podemos nos abraçá-los, mas dar uma palavra de conforto. Não podemos estar perto das pessoas que amamos. E isso tem trazido medo, tristeza, ansiedade, desânimo para dentro de vossa casa. Vamos colocar tudo isso diante de Deus em nosso encontro de hoje, tá? Pois é somente nele que encontramos força para carregarmos a nossa cruz. E vencemos todas as batalhas, pois ao lado dele o fardo se torna mais leve. E venceremos todas as batalhas, pois ao lado dele o fardo se torna mais leve. E ele segura firme na nossa mão, para que possamos atravessar o abismo e alcançarmos a verdadeira felicidade. Tá bom? Agora a Thalita vai fazer a leitura orante que vocês têm aí. Abram a Bíblia, tá bom? Leitura orante... boa tarde, gente. A leitura orante de hoje é Mateus 18, do 15 ao 20. Tá? A gente vai ler bem devagar, que assim, como tem algumas palavras que é difícil de saber o significado, eu até procurei na internet, no dicionário, o significado de algumas palavras para entender melhor. Mas vamos lá. Aí o nome do textinho é Como se deve tratar a um irmão culpado, tá? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele e só. Então aqui arguí-lo significa argumentar, conversar. Então se algum irmão pecar contra ti, ou não, né, só pecar, vai até ele e converse com ele, tá? Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 a 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, aqui tá falando, se você argumentou, conversou com ele, deu certo, ele, acatou tudo que você falou, você ganhou ele. Agora, se ele não te ouviu, aí você pode ir atrás de 2 pessoas ou mais, pra tentar trazer ele de volta. Falar, você pecou, você fez isso. Pra tentar convencer essa pessoa que pecou, E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Gentil, eu procurei aqui, tem 2 significados. Tem aquela pessoa boa, Gentileza. Por gentileza, Mas também tem aquela pessoa que
que quer ir contra a palavra, né? Que quer ir contra as pessoas. Então, por isso, aí aqui tá falando, se ele ainda, mesmo a igreja, o padre, as pessoas da igreja, de conversar com ele, com essa pessoa, e essa pessoa ainda não atender, né, não aceitar o que estão falando, aí você vai considerar essa pessoa, publicando uma pessoa antiga, né? É uma pessoa que não vive como se deve nos dias de hoje, tá? Vamos lá. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, tudo que você conseguir, que nem nesse caso, se você conseguir trazer essa pessoa de volta, né? Ela pecou, ela não tá em direção ao que Deus ensinou, mas você conseguiu trazer ela de volta. Ela vai ser ligada novamente nos céus. Agora, se você não conseguir, a igreja não conseguir, ninguém conseguir trazer ele de volta, aí ele vai ser desligado dos céus. Entendeu? Isso está falando aqui. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás nos céus. Então, aqui fala que se 2 ou mais pessoas concordarem em alguma coisa que querem pedir a Deus, vai ser concedido. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, eu sempre falei para vocês isso, que Deus disse, Jesus disse e confirmou. Onde estiver 2 ou mais rezando por eles, pedindo a eles, ali eles vão estar. Deus, Jesus vai estar ali, presente. E vai conceder. Tá? Então, é isso que o texto diz. Aí, aqui tá falando para ler pausadamente, né? Então, vocês podem ler e reler quantas vezes vocês acharem melhor para entender. As palavras que não entendem, vai lá no dicionário, procurem. Agora é fácil, tem dicionário na mão, né? Na internet, no celular. Mas é só procurar que vocês vão conseguir entender se ler pausadamente devagar. Vamos ver alguns elementos que nos ajudam a compreender esse texto. O texto nos ensina a correção fraterna. A correção fraterna entre irmãos, da mesma família, do grupo de amigos e da comunidade da igreja. Quando o irmão peca, prejudicando o bem de todos, a comunidade deve fazer de tudo para recuperá-lo e não logo perdê-lo. É dever da comunidade agir com prudência e justiça, procurando corrigir o irmão. Então, quando alguma pessoa, né, da igreja, de uma relação de amigos ou da própria família, está pecando, está prejudicando esse conjunto de pessoas, a gente não deve falar, não, perdeu, esse está perdido. Não, a gente tem que tentar trazê-lo para a gente novamente. Conversar, que é o que está falando na leitura. Conversar. Ah, não deu certo? Chama mais gente para conversar. Ah, não deu certo? Vamos na igreja, então, para tentar conversar com os padres, com os ministros, com quem está lá. Porque a gente não pode desistir cedo de ninguém. Jesus não desistiu da gente. Deus não desistiu. Quando ele acabou com tudo, porque quando teve o dilúvio, ele acabou com tudo, né? Ele quis renovar a humanidade. Por quê? Porque já estava tendo guerra, já estava tendo muita matança, igual está tendo agora, né, na verdade. Mas ele deu uma segunda chance. Ele não desistiu da gente. E não desiste nunca. Se a gente pecar contra ele e pedir perdão de coração, ele nos ajuda, ele nos perdoa. E, sabe? Então, a gente não deve desistir de um ente querido ou não. Uma pessoa que a gente conhece, qualquer um tem que ter uma segunda oportunidade. Segunda, terceira, né? Segundo passo, que é a meditação. Eu esqueci aqui. O ato da correção fraterna deve se realizar na união e na oração da comunidade, porque é isso que garante a presença de Deus entre nós, lembra? Onde tiver 2 ou mais, Deus está ali, né? Se feito assim, Deus vai confirmar o que a igreja decidir, ligando ou desligando a pessoa da comunidade.
que é o que falou lá, né? Se tudo que é ligado, né? Que se você trouxer essa pessoa que estava pecando para de volta, né? A tudo que Deus nos ensinou, ele vai ser ligado novamente aos céus. Agora, se você não conseguir isso, aí perante a igreja, que a igreja é a última, né? Que é a última chance que a gente dá, não deu, aí ele vai ser desligado dos céus. E aqui tá falando que depende da igreja, a opinião da igreja, né? Peça para que leiam o texto novamente sozinhos, né? Igual eu falei, leiam e releiam, porque a leitura orante é isso. É ler várias vezes até você entender o que tá falando a palavra, tá? O que o texto diz para mim é o segundo passo, que é a meditação. O que mais nos chamou a atenção neste texto? Aí você pode anotar essas perguntinhas que depois a gente vai mandar para você todo o encontro, né? O que mais nos chamou a atenção nesse texto? O que nos tocou lá no coração? Qual a mensagem que ele traz para a minha vida? Para a igreja, para a sociedade? O que ele traz? O que essa leitura trouxe? Como costumo corrigir meus irmãos? Meus irmãos é todos, tá? É um amigo, é um ente querido, é uma pessoa que você às vezes nem conhece. Como que você corrige esses irmãos? Tenho pecado por calúnia ou por maledicência? Como reajo quando alguém me corrige? E quando alguém me corrige, às vezes eu peco também. Todo mundo peca, a gente não é pecador? Todos somos. E como que eu reajo quando alguém vem e tenta me corrigir? Eu reajo bem, eu acato, eu levo para minha vida, eu tento mudar, né? Agradeço ou ofendo aquela pessoa que tentou me corrigir? Às vezes a gente aceita, tenta mudar, mas não agradece. E a gente tem que agradecer essas pessoas. Terceiro passo. O que o texto, que é o passo da oração, o que o texto me faz dizer a Deus? Agora é a conversa com Deus, é a oração. Com confiança de estarmos reunidos em nome de Deus, peçamos. Agora a gente vai fazer as preces. Aí tem duas aqui. Tem duas, acho que é. Mas você também pode fazer algumas aí na sua casa, seu pai, sua mãe, né? Senhor, a resposta é: Senhor, escutai a nossa prece. Para que a igreja seja uma comunidade de irmãos verdadeiros, que se amam e que se corrijam, com caridade fraterna, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossas famílias e nossa comunidade cristã superem as limitações e defeitos de seus membros com diálogo, perdão e reconciliação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Eu vou fazer uma. Para que esse tempo de pandemia, de distanciamento, que tá tão difícil, acabe logo, né? Que Deus tenha piedade de todos nós e mande ou a cura ou a vacina logo, né? Que tudo depende dele. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Aí aqui a prece pode ter espontânea, né? Aí na sua casa, seus pais ou você também. E se vocês quiserem escrever essa prece, tirar foto pra gente, fiquem à vontade. Agora tem o quarto passo, que é a contemplação, que vai ser a dinâmica que o Wilton vai explicar para vocês. Então vamos lá. Lições para a vida. As 3 peneiras da sabedoria. Isso que eu vou ler aqui agora já vai envolver sobre a dinâmica e vai falar sobre lá o porquê que a gente pediu 1 litro d'água, porquê que pediu uma colher de açúcar, uma colher de sal, uma peneira, um copo, tá? Então prestem atenção. E depois lá no final vai explicar também como que é para vocês, o que vocês vão preparar. Um rapaz procurou Sócrates e lhe disse que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Ou é fake news, né? É verdade mesmo? Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo.
Nem deve passar adiante. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho à forma do próximo? Ou seja, né, levantar falso testemunho. Acho que todo mundo já ouviu falar isso nos 10 mandamentos, né? Não, e até, tipo, se for alguma coisa que não é boa. Por exemplo, que vai... É verdade, mas vai fazer mal a pessoa de quem você vai falar. Você também não deve falar. Pra quê? Vai fazer o quê na sua vida? Por isso que chama a bondade. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, beleza, vamos passar para a terceira fase da peneira lá, né? Deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Será que há necessidade de eu contar? Convém contar? Resolve alguma coisa para mim? Para alguém? Muda alguma coisa? Ajuda a comunidade? A comunidade aqui que ele quer dizer ajuda aos irmãos próximos ou ligado a isso, né? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates. Se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Então, o que nos chama a atenção dessa lição? Né? O que o texto acima que a Thalita leu agora tem a ver com essa mensagem aqui da vida, né? Historinha. Então, faça uma reflexão vocês aí uns minutinhos, tá? O que vocês conseguiram pegar dessa historinha com o texto bíblico, tá? Por exemplo, se você fica sabendo de alguma coisa de um amigo, de um ente querido, que não é uma coisa boa, né? Que vai fazer mal a esse ente querido. O que é melhor? Você passar adiante ou você ir lá e conversar com essa pessoa? Não é melhor você ir lá e conversar? Ó, fulano, tá acontecendo isso, eu fiquei sabendo. É verdade? Ah, é. Ah, não é legal, o que você acha, né? Não é melhor você ir lá conversar com essa pessoa se você tem uma intimidade? E se não tem, você não tem nada a ver com isso, né? O que você pode também fazer? Ah, eu conheço alguém que tem intimidade com essa pessoa. Vai até essa pessoa que conhece, tem intimidade, é amigo da pessoa. Fala, ó, vamos lá conversar com ele. Você não tem que passar pra frente nada que não vai fazer bem nem pra pessoa e nem pra você, não vai mudar a sua vida, né? E em terceiro ainda, procura a igreja. Ó, tem fulano fazendo isso, né? Contra a igreja, contra Deus, contra a comunidade, contra seus pais. Mas é isso que é para ligar a leitura bíblica com a historinha que o Wilton contou. Então vamos lá, agora vamos para a dinâmica, né? Eu pedi para vocês aí água, né? 1 litro de água, uma colher de sal, uma de açúcar, um copo e uma peneira, né? Então aqui a água vai representar ali nesse textinho que a gente falou, que vai ser a primeira fase da peneira, a verdade, né? Depois o segundo é o açúcar, que vai representar a bondade. E o terceiro será o sal, que representa a necessidade, né? E passe todos eles, os 3 de uma vez pela peneira, tá? Misturem os 3 com a água, misturem. Depois passe os 3 pela peneira para cair no copo, né? Lembrando os seus significados. Quais são os significados que eu falei? Tem aí, vocês vão ter aí, tá? A água, a verdade, o açúcar, a bondade e o sal, a necessidade. Ao final, se fará um soro. Acho que alguém de vocês, da soro família, fisiológico, né? Os antepassados fazia muito isso, até né? Até hoje, ele é muito bom. E o soro é uma solução necessária a todos os seres humanos, que pode ser usada internamente ou externamente. Né? Internamente é para aquele que quando a toma, gente tá com alguma dor no estômago, com vômito, com diarreia, com alguma virose, quando a gente tá desperdiçando muito líquido, né? Ou por meio do vômito ou diarreia, a gente toma o soro para repor os eletrólitos que eles falam, né? Que tem no sal e no açúcar, no caso. Reidratar. Esse soro, o caseiro que a gente faz, né? Ele tem uma utilidade na medicina e é praticamente indiscutível, tá? E também pode, externamente, quando a gente machuca, né? Rala o joelho ou corta, o que eles falam para lavar? Com soro fisiológico. Seria esse soro.
Estudos apontam que o soro fisiológico é uma solução muito útil e simples, que em casos extremos é capaz de salvar vidas. E assim é a correção fraterna. Então a gente tem que usar o soro também até na nossa correção fraterna, né? Antes de falarmos algo, precisamos passar pelas 3 peneiras da sabedoria. É falar somente aquilo que será necessário para a vida do meu irmão, aquilo que irá mudar, transformar a vida dele tanto internamente como externamente, através da verdade e do amor, tá? E agora eu vou passar para o 5º passo aqui, que a Thalita vai falar, que é o que vamos fazer. Tá, então essa da historinha, né, do soro, a dinâmica foi a contemplação, é o fazer, né? Agora o 5º passo, que é a ação, né? Que coisas o texto sugere fazer? O que esse texto que eu li, o texto bíblico, sugere a fazer? A gente ser bondoso para saber conversar com aqueles que estão meio desvirtuados do caminho de Deus, né? O que devemos mudar? O que a gente deve mudar na nossa vida, na vida daqueles próximos da gente? Como vamos fazer para que o projeto de Deus se torne realidade a partir do texto que vimos? Tem alguém que preciso conversar para a correção fraterna? Ou então, eu estou precisando de correção fraterna, né? Para finalizar, peçamos a Deus que nos conserve sempre verdadeiros. E quando ouvirmos algo, lembraremos sempre de passar pela peneira, ou lembrar do soro, que é necessário a todos os irmãos. Aí aqui, para terminar, o que a gente pode falar, como que a gente pode salvar vidas com essa correção fraterna, né? A gente pode salvar vidas, porque às vezes tem alguma pessoa fazendo alguma coisa errada, muito errada. Mas não é só porque ela quer. Não é só porque ela quer. Às vezes ela tá passando por alguma situação difícil e tá precisando de ajuda. Então você às vezes indo conversar por alguma coisa errada que ela fez, né? Indo perguntar o que tá acontecendo, tá acontecendo alguma coisa, posso te ajudar, né? Às vezes você vai salvar a vida da pessoa. Quantas pessoas... a gente tá no mês Setembro Amarelo, que são de pessoas que se suicidam, né? Muitas pessoas se suicidam pela depressão. Às vezes você vai conversar com alguém que está fazendo muita coisa errada porque ela está com depressão. Ela está precisando de ajuda. E você, com essa correção fraterna que você vai tentar fazer, você pode salvar a vida dela. Então, assim, a gente tem que... Às vezes alguém está fazendo coisa errada, a gente só faz o quê? Fala mal. Ou já exclui, né? Não é assim. Ou vira as costas, não escuta mais aquela pessoa, não vê, exclui totalmente, né? E é isso assim. Não é isso que a Bíblia pede, né? A gente devemos acolher as pessoas mediante que ela seja do bem, mediante ela praticou alguma coisa do mal, alguma coisa errada. Devemos mudar, a gente tenta pelo menos, né? Aí depois a gente toma a decisão final depois de tentar mudar. Todo mundo merece uma segunda chance. Às vezes a pessoa só precisa disso, de uma segunda chance. E aí, às vezes, ela vai mudar e pronto. Agora, aqueles que continuam batendo no mesmo erro, aí é outra história, né? Mas até a gente ter essa certeza que ele vai continuar errando, pecando, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que amar o próximo e acreditar nele. Então é isso, o encontro de hoje foi isso, tá bom? Isso aí. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Realizem o encontro, né, o mais rápido possível. Passem as fotos pra gente para dar a confirmação da presença, tá? E agora a paróquia também tá pedindo todas as fotos dos encontros e eles estão publicando na página do Face. Então não esqueçam. Quem ainda não acompanha, né, a página da paróquia lá, né, São Mateus. Sigam, né, a página que daí vai aparecer para vocês quando tem tiver. As fotos dos encontros, das missas, é muito legal. Aí eu conversei lá, é bom vocês passarem que nem desse encontro, passar no máximo até quarta, quinta-feira, porque aí depois eles já vão começar a postar o do novo encontro, né? Aí eu falei, como a gente faz o encontro na sexta, porque o nosso encontro é na sexta, vai sempre ficar um pouquinho atrasado, porque hoje é o último dia da semana, né, que fazem encontro. Então, todos já fizeram esse encontro. Só corrigindo, tem que passar só até terça.
ou no máximo quarta, porque eles já colocaram os vídeos ontem mesmo. Então, ou seja, quem passou da semana passada até na quarta, saiu na página ontem, tá? Então não é até quinta não, é até quarta, tá? Beleza? Então tá. Obrigado, fiquem com Deus, boa semana, ótimo encontro para vocês. Espero que essa palavra, esse texto bíblico tenha iluminado a vida de vocês, que abram, né, os leques desses tipos de ação a tomar com pessoas que pecam, que faz algum mal. Tá bom? E tenha uma ótima semana. Até o próximo encontro. Tchau. Tá? Tchauzinho.